Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez, na Mocidade Espírita Meimei e pela primeira vez ao vivo em uma situação bastante diferente. Hoje temos mais algumas pessoas. E bom, antes de iniciar qualquer coisa, quero convidar vocês para fazer a prece. Então que a gente possa fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, os nossos entes queridos, que nós possamos fazer deste momento um momento introspectivo, que a gente possa realmente elevar os nossos sentimentos, nos esvaziar de tudo aquilo que nos atrapalha, mudar o nosso pensamento para coisas boas e positivas. Então vamos pedir a Deus para que Ele nos dê a força, nos apoie, nos dê ânimo, para que nessa nova fase da mocidade a gente possa estar empenhado tanto para assistir, para estudar, quanto para transmitir essa aula. Que nas nossas casas, nossos familiares fiquem bem, com saúde, na medida do que for planejado, e que nós possamos fazer o que nós devemos fazer, realizar as nossas tarefas, realizar as nossas ações com muito boa vontade, e que assim seja. Oi, bom, gente! Pessoal, então, como eu já falei, a gente está aqui na nossa primeira aula ao vivo. E bom, para começar, eu estou de máscara, mas vocês já me viram em muitas aulas, e eu sou o Luiz. Aqui quem está comigo é a Bianca, do meu lado esquerdo, e do lado direito é o Wellerson. E nessa nova etapa da mocidade, a gente vai tratar sobre o livro Jesus para a Juventude. Está meio longe, mas esse é um livro muito bacana, e a gente vai estudar uns aspectos diferentes das nossas aulas anteriores. Os meninos vão falar para a gente um pouco melhor sobre isso, mas é bastante importante a gente iniciar esse livro, porque ele vai tratar de um aspecto histórico e tal, e vai ser muito legal a gente estudá-lo. É da editora Alta de Souza, que eu acredito que a grande maioria de vocês vai conhecer, mas que é a editora do movimento ao qual a gente faz parte, que é o movimento Alta de Souza. E é um livro bastante interessante mesmo. Tanto eu, quanto o Ellison, quanto a Bianca, nós já estudamos o livro, seja para preparar uma aula, ou seja mesmo recebendo aula, quando a gente estava apenas recebendo, a gente era instrutor. E é muito importante, muito interessante mesmo. Então eu vou deixar eles falarem agora. Bom, o livro ele trata de personagens históricos do cristianismo primitivo. Então ele vai estar falando de personagens como Moisés, Maria, Jesus, João Batista, Saulo, que depois virou Paulo, Lucas, todos os evangelistas, os apóstolos. Então ele acaba tratando de figuras importantíssimas, que algumas são muito conhecidas, mas outras nem tanto, ele acaba mostrando histórias que muita gente que nasceu já desde criança frequenta o espiritismo não conhece. E são histórias muito importantes, são histórias muito interessantes, porque nos traz mostra a dificuldade do tempo e a perseverança de cada um que deixou esse legado tão bonito. Para dar um contexto para o livro, a gente vai falar um pouco das características geográficas da região que ele acontece. Bom, o clima de onde a gente vai estar falando é bem seco e árido, e isso faz com que as viagens que Jesus, os apóstolos faziam para divulgar a mensagem do Evangelho sejam bem mais difíceis, Além disso, as estradas eram muito perigosas, porque de uma cidade para outra tinha uma distância enorme e bem pouco civilizada, bem pouco urbanizada. E tinha vilarejos ou coisas bem menores assim. E, por exemplo, tem 702 quilômetros entre... Como é que é o nome?
Antioquia e Jerusalém. E Antioquia é a cidade que os cristãos foram denominados cristãos, né? Se a gente for parar para pensar, 702 quilômetros para alguém andar a pé ou a cavalo é uma distância muito grande para ser percorrida assim. Tipo, tem que ter um objetivo muito ferrenho de fé, né? E foram várias e várias viagens, né? Não foi uma só. Antioquia, ela é citada diversas vezes. Muitos dos personagens importantes que nós estudaremos passaram por lá. E eram sempre caminhadas perigosas, né? Eram trajetos longos e perigosos. Lembrando que toda essa história, ela se passa no que a gente chama atualmente de Oriente Médio, que é aquela região que é uma parte do norte africano com o oeste asiático e pegando quase o sul europeu. Então então onde atualmente existe o Irã, o Iraque, onde existe ali a Palestina, o próprio Jerusalém que está aí até hoje, né? Então a gente vai observar também como essa geografia funcionava nesta época. E isso é muito interessante porque, ressaltando o livro de novo, a gente vai tratar, claro, de uma parte moral e do cristianismo em si, do que traz a doutrina cristã, mas também sobre uma parte bastante científica e histórica do que tudo isso vai contemplar. Então isso serve para a gente entender o porquê a figura de Jesus foi tão importante, ou dos apóstolos, ou daqueles que vieram depois ou antes foi tão importante. Tudo isso serve de base para a gente estudar. Porque às vezes a gente escuta nas músicas, ou escuta nas palestras, ou os livros que falam sobre isso, o próprio Evangelho, mas de fato a gente não consegue visualizar isso, né? Por exemplo, aquela música que eles estão na beira do lago de Genezaré. A gente às vezes não sabe muito bem onde fica esse local, o que é isso, e isso é muito importante a gente saber por que esse lago, o que esse lago representa, né? Então a gente vai tratar sobre tudo isso. E é importante a gente também analisar a questão do conflito local, né? Sim. Porque é uma terra que palco do nascimento de tantas religiões, né? Principalmente as religiões abraâmicas. Sim. E ao mesmo tempo que é palco de algo tão divino, é um lugar de extrema violência, né? Acaba tendo esse contraponto. Como um lugar que você deveria se religar a Deus. Mas, se você for pegar a história, você vê que o que destacava mais era a violência do lugar mesmo. Jerusalém é uma das cidades que nós mais vamos citar, porque é onde centralizou o início do cristianismo primitivo, né? Sim. Antes mesmo de existir o termo cristão, já era ali que estava nascendo o movimento. E se você pegar a história de Jerusalém, ela desde o início ela vem de conflito. É uma cidade extremamente antiga. Os judeus não foram os primeiros a ocupar. E quando os judeus chegaram em Jerusalém, a partir dali, por exemplo, já era um conflito. Surgiram muitos conflitos, né? Sim. Então, mesmo aquele conceito de chegar na Terra Prometida, que é algo que foi prometido antes, você pensa então em algo divino, sim. Ainda assim, na verdade, foi através do conflito, da violência. E se você olhar tempos depois, nós tivemos as Cruzadas, que foi um movimento, em teoria, religioso, mas que na verdade foi um movimento bélico, onde Jerusalém foi palco de tantas batalhas, tantos desencarnes e atrocidades ocorreram ali. E você pensa nos dias de hoje, é diferente? Não, ainda existe grandes conflitos lá. Israel e Palestina disputam território até hoje. E então nós temos todo esse contraste, o lado divino, mas também o nosso lado material, carregado de violência. Se a gente for parar para analisar, naquela
passagem bíblica que tem de Moisés, né, que abriu o mar vermelho e tal. Antes disso, tanto de perseguição que esse povo sofreu e teve que lutar contra, desde sempre a intolerância, mesmo entre povos que tinham um ideal tão parecido, era muito grande. Sim. E Se a gente, só puxando aqui, fazendo um adendo, que ele falou, que o Ellerson falou aqui das religiões abraâmicas, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas as religiões abraâmicas, as três principais, são o cristianismo, o judaísmo e o islã. Então, se a gente parar para pensar, só nessas três religiões a gente já tem mais da metade das pessoas do planeta Terra inteira sendo adeptas. Ou seja, é de uma proporção muito grande. Claro, cada uma vai ter várias ramificações, né, por assim dizer, mas o quanto isso é importante para definir o mundo que nós temos hoje. Por que o mundo que nós temos hoje foi tão mudado pelo cristianismo? A importância que os judeus têm na história, a importância que o islamismo tem hoje em dia, né, como sendo uma das religiões mais crescentes. Então, observar tudo isso é muito importante. Igual como a gente vai falar aqui no que veio antes mesmo do cristianismo, né, como foi formada a geopolítica da época de Jesus e por que aquilo foi daquele jeito. Então, vai estudar desde lá bem antes de Moisés até bem depois, né? Até quase até o Império Romano, até depois do Império Romano. E você falando disso, né? Jerusalém é a cidade sagrada para essas três religiões. Tanto o Islã, quanto os judeus, quanto os cristãos consideram Jerusalém uma cidade sagrada. E é interessante também que essa violência ela vai aparecer até nas histórias mesmo, né? Sim. Nós temos Paulo, a história de Paulo, ela é recheada de muito conflito, até chegar no ponto de redenção. Sim. Então, mostra assim, uma característica do nosso planeta mesmo. É importante a gente ver dessa forma. Quando a gente pensa em Jesus, em Maria, são espíritos evoluídos, bem mais evoluídos. Então fica um pouco difícil da gente assimilar conosco. Existe uma grande diferença. Agora, muitos dos personagens abordados nas próximas aulas são personagens como a gente, que teve a oportunidade de conhecer, porque a providência divina sabia que eles estavam preparados, mas eram pessoas como a gente, que tinham defeitos, tinham qualidades e poderiam sucumbir à missão, né? Então, são muitas reviravoltas, são muitas dificuldades, o desânimo vem, mas eles superam, e isso é um exemplo importante. Sim. E a gente só consegue realmente compreender a magnitude de tudo isso quando a gente compreende todo esse contexto. Porque a gente para pensar muitas coisas que nós lemos no Evangelho até hoje, né, daquilo que Jesus falava, dos seus ensinamentos, muitas das coisas hoje em dia são quase que lógicas, né? A gente pensa que qualquer ser humano com bom senso tem um certo respeito a essa moral. Mas antigamente, né, com a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente, não era dessa forma. Então, a presença, o marco que ele causou na história, que Maria e o cristianismo, né, trouxe para a história, foi muito importante. A partir daí que a gente vai entender muitas coisas. E falando mais sobre o Oriente Médio mesmo, sobre esses conflitos que existem lá até hoje, a gente consegue... às vezes a gente fica em dúvida, né? Por que isso existe até hoje? A gente reflete que realmente os espíritos daquela época são os espíritos reencarnados hoje em dia. E conforme a gente estuda, a gente vê que, mesmo a gente evoluindo, muitos dos nossos traços ainda estão agarrados a esse passado. Muitas das desavenças, das brigas, das guerras que a gente tem pelo mundo estão aí. A gente pode ver isso todo dia. E várias das religiões que surgiram lá, por exemplo, o cristianismo, que se popularizou tanto, como a gente pode ver, metade do mundo dentro dessas três religiões, todas essas três religiões sofreram consequências
das atitudes violentas que elas tiveram. Por exemplo, os judeus, durante um período, foram muito violentos e, para conquistarem a terra prometida deles, passaram por vários conflitos. E, ao longo da história, a gente vê como eles sofreram por conta dessas atitudes. Não que fosse algo que alguém precisasse fazer com que eles sofressem, porque a gente vai ver que não. Mas, lei de causa e efeito, está aí para todas as pessoas. Realmente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou pedir para o pessoal que está aí comandando, para ver se eles podem colocar na tela um mapa que vai mostrar a região naquela época. E agora eu vou pedir para o pessoal, para o Bianca e para o Ellerson, falarem um pouco sobre essas cidades que foram tão marcantes, né? E tem a cidade de Jerusalém, que, né, a gente já falou bastante, de Antioquia, de Damasco, e várias outras, né? Tem a própria Galileia, Judéia, né, que se falava. Então, o que essas coisas significavam, né? Os próprios, no Evangelho a gente tem muito sobre falar sobre os samaritanos, os publicanos, e por que normalmente a gente vê esses povos sendo colocados ali como coisas que os judeus não consideravam coisas boas? Por que eles não os consideravam pessoas boas ou pessoas agradáveis, né? Pode falar aí, pessoal, por favor. Nesse ponto, começando com a parte dos samaritanos, é interessante você pensar que, quando os judeus conquistaram a Terra Prometida, formou-se um Estado. E, com o tempo, isso não durou. Houve uma cisão. E aí nós temos dois povos com crenças extremamente semelhantes, mas com divergências políticas. Aí se formou o Estado de Israel ao norte, e o estado de Judá ao sul. Sim. E aí veio a rixa mesmo, né? Uma rixa histórica. Porque você tinha Samaria, capital do estado de Israel, e Jerusalém, capital do estado de Judá. Havia muitos conflitos até pela questão territorial, né? Lembrando que naquela região há muitos povos, muitas etnias diferentes, num espaço muito pequeno, né? E eles não tinham esse agrado de achar que se misturar com as outras etnias era algo comum. Não tinha isso, né? Então, era muito conflituoso mesmo. E Jerusalém, na verdade, sempre envolve muito do orgulho humano. Jerusalém colocava que o pessoal de Jerusalém considerava a cidade sagrada. Só que o Estado de Israel ele discordava desse ponto, porque eles não queriam admitir, por exemplo, que a cidade sagrada seria a capital do povo rival. Daí houve uma cisão, onde nós temos o judaísmo mesmo, e onde nós temos a vertente de Samaria, que basicamente acreditava nos mesmos preceitos, a única diferença estava na cidade de Jerusalém como um símbolo sagrado ou não. E aí gera aquele preconceito mesmo, aquela xenofobia mesmo da época, que acabou sendo citada numa parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano, onde Jesus nos ensina sabiamente de que isso não tinha nada a ver. Uma pessoa boa, independente de onde ela estivesse, do que ela acreditasse, ela era boa. Não era porque era um samaritano que era uma pessoa ruim. No caso, o samaritano eram as pessoas de Samaria. Sim. Não é por ser samaritano que é ruim, pelo contrário. O próximo, a pessoa que fez o bem, que fez a caridade, foi logo o samaritano, enquanto as pessoas ilustres da história, que eram as pessoas ilustres do judaísmo, não. Né? Então foi uma lição muito legal. A gente tem essa lição também nos mandamentos que Jesus dá, né? Que o primeiro é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente pegasse essa lei que Jesus, ele mesmo sendo judeu, pregou e aplicasse para todo esse povo, será que a gente ia ter tido tanto conflito, tanta guerra para chegar a ponto de o que é hoje? Lembrando que o acontecimento que todo mundo conhece, né, que é a crucificação de Jesus, que ele realmente foi condenado pelo Império Romano, mas ele também foi condenado, de certa forma, pelos judeus,
porque Jesus nasceu judeu, né? Ele era realmente do povo, a etnia judaica. E ali ele cresceu, né? E ele realmente transformou muitas das leis vigentes, né? Como a gente diz que, como diz no primeiro capítulo do Evangelho, que ele não veio destruir a lei, mas transformá-la. A Torá, que eram os 5 livros de Moisés que os judeus seguiam, Jesus ele reformulou, né? Completamente. Não completamente, né? Mas em grande parte aquela moral, né? Todo aquele sistema daquele Deus punitivo e de como você deveria retratar o seu irmão. E até por isso que essa questão do orgulho humano dos judeus e até mesmo dos cristãos também, né? Gerou diversos conflitos. Sim. O que no princípio era a lei de amor, as pessoas mudaram. E vamos ver isso também futuramente no livro. Sim. Outra cidade de destaque, que é bem conhecida, é Damasco, né? Damasco ficou conhecida por ser o ponto onde Saulo encontra Jesus e realmente se converte a ele, né? Então, ela é uma cidade que fica a 288 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E Saulo, em uma de suas perseguições, chegou nessa cidade onde teve a cena mais bonita que ele tinha visto até então, né? Era uma luz extremamente forte que compelia ele a se ajoelhar e ele chora copiosamente e acaba ficando cego naquele momento. E é onde ele faz a pergunta do quem és tu? E Jesus responde, Saulo, Saulo, por que me persegues? Responde com uma pergunta, na verdade. E esse é um ponto que a gente fala muito. E realmente, porque é o ponto de mudança. É onde Saulo vai deixar as coisas ruins que ele praticou para trás para buscar o renascimento, para buscar ser um novo homem que acabou se tornando um dos maiores divulgadores do cristianismo, porque foi ele que abraçou a causa de levar o cristianismo para fora da seita judaica, levar o cristianismo para o que hoje em dia a gente chama de pagãos, que na época ainda não existia essa palavra, mas para as pessoas que ainda eram politeístas. Então ele foi esse responsável. E nisso Damasco ganhou essa notoriedade. Outra cidade que ela é muito ligada a Saulo, ele era muito ligado a Paulo, é a Antioquia mesmo, né? A Antioquia, ela fica numa região que hoje é na Turquia. Fica perto da divisa com a Síria. E é uma cidade que, desde aquela época, era uma cidade muito grande. Era a terceira, mais ou menos, terceira maior cidade do Império Romano. Era uma cidade de muito comércio, né, e de muito tráfego de pessoas. E foi um dos pontos onde Paulo mais se aproveitou para difundir a palavra, né? E outro ponto interessante que acontece lá é que é nessa cidade que Lucas dá a ideia de pegar todo o movimento que até então não tinha nome e colocar um nome para representá-los. Porque até então eram chamados de caminheiros, seguidores de Cristo, entre outras alcunhas, mas existiam várias formas de falar. Ele resume tudo em uma palavra que até hoje é utilizado, que é o termo cristão. Sim. Se a gente for usar o exemplo de Paulo para analisar, ele exerceu tanta função de cristão que enquanto ele estava preso, às vezes a gente vê no Evangelho, carta aos Coríntios, carta não sei o quê. Paulo respondendo, ajudando pessoas de fora da prisão onde ele estava a entender mais do cristianismo, a conseguir difundir mais. E tem toda a história dele também do livro. Lembrando que realmente a figura de Paulo, né, e dos outros disseminadores cristãos foi muito importante, até porque naquela região, além das etnias muito diferentes, as línguas também eram completamente diferentes. Então, assim, todo esse peso que eles levaram, né, todo esse fardo que eles levaram,
foi de grande importância realmente para o cristianismo se desenvolver, como o Ellison disse, hoje em dia. Até ele chegar na Europa e posteriormente da Europa vir para a América, etc. Foi todo um trabalho muito, muito bonito e muito custoso também. Bom, então acho que hoje nós... Na verdade, ainda falta uma coisa. Explicar o horário. Sim, eu estou falando isso hoje. Então, hoje nós estamos fazendo uma breve introduçãozinha mesmo para vocês, só uma pitadinha, e na semana que vem a gente já vai começar a fazer as aulas mais esquematizadas, mais sistematizadas, para vocês acompanharem. Hoje foi só para fazer uma introdução sobre o que é o nosso livro, sobre o que nós vamos tratar, e nós vamos ressaltar aqui bastante que nossas aulas vão ser sempre 5h30 da tarde no YouTube, ao vivo, e logo após, às 6 horas, a gente tem a Reforma Íntima pelo Zoom. E a gente convida todos a participarem, né? Muito bacana a gente realmente refletir sobre isso. E que acompanhem, perguntem no chat, quem tiver pergunta no chat a gente vai responder aqui. E isso aí, acompanha a gente, até porque é uma ordem cronológica, às vezes chega algum momento que você não entende alguma aula que já passou, né? Então é muito importante. Mesmo se você perdeu alguma aula, tente ver durante a semana, as lives vão ficar gravadas aqui no YouTube como um vídeo, e a gente também vai postar elas no Spotify, só que como podcast, para você lavar louça e ouvir a aula enquanto isso. E lembrando, o tema de hoje da nossa reforma íntima vai ser intolerância, já fazendo essa ligação justamente que a gente falou, né? De tanta violência que surgiu da intolerância, a gente vai aproveitar e vai estar abordando a intolerância nos nossos dias, no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente estar falando do povo do passado ou o povo de outro país, mas e a gente? Nós praticamos intolerância, seja religiosa ou não? Então vai ser um tema bem bacana de estar conversando. Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Até breve, para quem for participar da reforma com a gente. Até mais. Tchau. Tchau. Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E eu sem destino, mas o não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe pro céu, olhe pro céu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar.